Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de História do Brasil e das Américas, aqui no Carecas de Saber. Pessoal, se você vem acompanhando nossos vídeos, você já estava vendo então nossos vídeos de História Geral. E você viu, muito provavelmente, o nosso vídeo sobre Idade Moderna. É nesse contexto que a gente vai falar de colonização do Brasil. É nesse contexto de mercantilismo e expansão ultramarina. Mas antes da gente falar disso aqui, vamos conversar um pouquinho como é que era estruturado esse Brasil colonial e depois a gente vai ver como essa estrutura surgiu. Pode ser? Vamos lá. Antes de mais nada, o Brasil colônia, ele possui uma economia agroexportadora, ou seja, uma economia de gêneros agrícolas, tropicais. Afinal de contas, não faz sentido você produzir as mesmas coisas que você tinha na Europa. Tinha que ser um produto novo, um produto diferente, uma especiaria. Esse modelo agroexportador é muito importante para entender como é que funciona a colônia e como vai funcionar o Brasil em todo o seu período, até começar o nosso processo de industrialização efetivamente. O modo de produção utilizado aqui vai ser o modo de produção escravista. Lembra que a gente conversou de modo de produção na nossa primeira aula de História Geral? Ou seja, você vai utilizar a mão de obra escrava, sem economia agroexportadora na agricultura, e a base de produção desse Brasil colônia vai ser dependente dessa mão de obra escrava. Inclusive, a gente vai ver que em vários momentos, se a gente for ter uma crise, vai ser por conta da falta de escravos. E é uma sociedade estamental. Lembra que a gente viu isso? Uma sociedade com pouca ou nenhuma mudança de camada de estamento. Uma sociedade estamental onde a diferenciação social, ou seja, aquilo que te dava status ou não na sociedade, era a posse de terras. A gente vai ter aqui no Brasil colônia, e que vai continuar sendo no Brasil independente, uma aristocracia rural. Você lembra o que era aristocracia? Uma camada da sociedade que detém privilégios. E aí podem ser oriundos de nascimento ou de posse de terras. Tranquilo? E como é que funciona essa sociedade? Vamos dar uma olhada. A gente tem no topo o senhor de engenho. O cara que é dono de terras. É dono de um engenho. Depois os homens livres. Homens que não são escravos, mas também não são proprietários e que vão trabalhar com os serviços necessários para a produção desse engenho. E os escravos, a grande maioria da população e a base da mão de obra. Tá? Ó, vou falar agora, mas não vou explicar depois, tá? O que esse senhor de engenho produzia? O que essa economia agroexportadora produzia? Esse produto tropical que era uma especiaria? Açúcar. Mas depois a gente volta para falar do porquê, beleza? Contexto. Enquanto você está vindo colonizar o Brasil, o que está acontecendo na Europa? Mercantilismo. Entender o mercantilismo é essencial para entender como funcionou esse processo de colonização. Vamos lembrar rapidinho? Quais são as características do mercantilismo? Metalismo. Lembra lá? Acúmulo de metais preciosos. Riqueza. Balança comercial. Favorável. Você exporta mais do que importa para manter o dinheiro entrando no seu país e não saindo. Protecionismo.
leis ou taxações alfandegárias que vão dificultar a entrada de produtos e facilitar a saída para garantir a balança comercial favorável, para garantir o acúmulo de metais preciosos. E a última característica, que aí vai depender do lugar, o colonialismo ou industrialismo. Primeiro, não confunde industrialismo com industrialização, tá? Aqui a gente está falando de manufaturas. Quem vai depender muito de manufatura vai ser a França e a Inglaterra. Colbertismo, no caso da França. E o colonialismo, principalmente Portugal e Espanha. Lembrou? Nesse contexto, a gente tem a expansão ultramarina, né? Lembra que a gente conversou de que você tinha o comércio europeu de especiarias estava saturado? E aí você precisava de novas mercadorias e que elas fossem mais baratas. Por isso os portugueses vão se lançar ao mar e tentar contornar a África no chamado périplo africano para chegar na Índia e comprar direto da fonte essas especiarias. Beleza? Isso aqui, ó, contexto, hein? Vou entrar na descrição do período daqui a pouco. Como é que a gente divide o período colonial brasileiro, que vai de 1500 a 1822? 1500 a gente está falando do Cabral. 1822 a gente está falando da independência. Primeiro período pré-colonial, de 1500 a 1530. O que significa? Que a gente vai ver que a colonização não começa assim que os portugueses pisam aqui a primeira vez. Segundo, colonial, ou estruturação do período colonial, que vai de 1530 até mais ou menos primeira metade do século XVIII. E a desestruturação desse período colonial, que vai do final do XVIII, a gente vai ter uma série de revoltas, de contestações, a vinda da família real para cá, até 1822, que a gente forma a independência. Beleza? Galera, isso aqui é a base que a gente vai usar para construir a nossa narrativa sobre a colonização do Brasil. Tá certo? Então vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. A gente tem Portugal, que durante o período das grandes navegações, vai contornar o continente africano num movimento chamado périplo africano para tentar chegar aqui nas Índias. Você lembra por que ele faz isso? Falei agora mais cedo, né? Europa saturada de especiarias, novos produtos mais baratos. Muito bem. Durante esse périplo africano, Portugal vai construir feitorias aqui na África, de onde vai extrair algumas outras especiarias, como ouro, marfim, peles. Mas o mais importante para a gente é saber que daqui da África, Portugal conseguiria escravos. Guarda essa info, hein? Tudo bem. Lembra que a gente viu que no finalzinho do périplo africano, quase 1500, a Espanha vai começar a sua jornada das grandes navegações? E lembra que ela vai tentar um negócio muito doido, que é navegar para o oeste e dar a volta no mundo, que falavam ser redondo? E que nesse trajeto ela vai encontrar umas ilhazinhas e que depois vai descobrir que chegou num novo continente? Pois é, Portugal fica sabendo disso e vai mandar em 1500 uma expedição. Uma expedição liderada pelo Pedro Álvares Cabral, que não vai chegar no Brasil sem querer, ele vai chegar de propósito. Ele vai parar aqui, rezar uma missa, falar, essa terra é nossa, achamos essa terra. E vai partir para a Índia buscar a especiaria depois. Quando o Cabral chega, ele traz com ele o Pero Vaz de Caminha, que é um escrivão. E o Pero Vaz de Caminha, ele escreve uma carta para o Dom Manuel, que é o rei de Portugal, falando assim, e cara, tem nada de bom aqui não. E por que ele fala isso? Por que no Brasil, nesse começo, em 1500, não é interessante
para Portugal? Vamos pensar um pouquinho? Lembra do mercantilismo? Tudo bem. Como eu sei que você lembra do mercantilismo, qual que era a base do mercantilismo? Você lembra? Comércio, vender. O mercantilismo não se preocupava em produzir coisas, se preocupava em comercializar coisas. E com isso ter o acúmulo primitivo dos capitais. Quer dizer, o acúmulo dos metais preciosos, que pra gente, a gente entende como o acúmulo primitivo de capital. O que não tinha no Brasil? Vamos pensar assim. No Brasil, você não tinha grandes civilizações organizadas, centralizadas. Pelo menos não no litoral. Você tinha várias tribos indígenas menores, que viviam principalmente da caça e da coleta. Ou seja, você não tinha grandes produções agrícolas, você não tinha grandes cidades indígenas, como, por exemplo, vão ser encontradas aqui na América Espanhola. Incas, maias, astecas, né? Sabe uma outra coisa que eles não vão achar de primeiro aqui? Ouro. Os espanhóis vão. Os portugueses não. Não tem ouro, não tem grandes produções agrícolas. Então não é economicamente viável começar a colonizar isso aqui. Por quê? Porque vai gastar muito dinheiro e vai demandar muita gente. Vai ter que sair muita gente de Portugal para ocupar esse lugar. Agora não dá, não vale a pena, não é economicamente viável. Depois vai se tornar. Depois a gente vai ver um projeto de colonização que vai tornar o Brasil economicamente viável. Mas não agora. E aí o Pedro Vaz de Caminha vai falar, isso aqui é bom para servir de entreposto, para o pessoal continuar a viagem para as Índias e tal. Mas na lógica do mercantilismo, você tinha que arranjar alguma coisa para tirar pelo menos um lucrozinho que seja mínimo daqui. E eles vão achar. Eles vão achar uma árvore. Uma árvore de madeira avermelhada. Que existe aqui pela costa desse novo território. Que depois vai ser chamada de pau-brasil. E essa madeira, ela serve para fazer tintura vermelha. Veja bem. Você deve ter aprendido no colégio que a tintura vermelha do pau-brasil era muito apreciada. Não, não era muito. Na verdade, não era nem a melhor tintura vermelha. Mas era alguma coisa que podia tirar daqui. E como é que eles extraíam esse pau-brasil? Através de um negócio chamado escambo. Eles trocavam esse pau-brasil com os autóctones, com os indígenas. E trocavam por espelhos, pequenas ferramentas de ferro. E é muito engraçado, né? Muito aluno meu vira pra mim e fala, professor, os indígenas eram meio burros, né? Não. Você que é meio tonto. Tô brincando. Mais ou menos. Mas veja bem, por quê? Se eu chegar pra você e falar, eu troco todas as plantas que tem na sua casa por um PlayStation 4. É óbvio que você vai trocar. Professor, eu não gosto de videogame. Tudo bem, você vai trocar por um almoço com Justin Bieber. Que isso, disso você tem que gostar. E aí você vai trocar isso pelo seu PlayStation 4, de repente você descobre que nenhuma casa em São Paulo tem mais planta. Acabou com as plantas na cidade. Por quê? Porque eu troquei tudo por PlayStation 4. Você percebe que é essa lógica que eles usam? O Brasil tem de monte, para eles não significa nada. Agora, essas novidades que os portugueses trazem, que eles nunca viram antes, significam alguma coisa. É importante para eles. Então não venha me ser etnocêntrico aqui não, beleza? Principalmente que o vestibular não gosta. E você quer passar no vestibular e no Enem. Beleza? Tudo bem. As primeiras expedições depois do Cabral que vão vir para o Brasil, elas têm alguns objetivos muito claros. Reconhecimento do litoral, ou seja, saber até onde vai esse território, e a proteção da costa. Por quê? Porque lembra que eu falei que Portugal e Espanha vão primeiro começar essa expansão marítima? Sabe quem vai começar depois e não vai gostar do que está acontecendo? A França. E a França vai chegar
porque vai existir o Tratado de Tordesilhas, né? Que eu vou explicar depois. E aí vai falar, olha, não gostei disso aí não. Não gostei disso, quero um pedaço dessa terra. Portugal e Espanha vai falar, não, que isso, não pode, pá. E aí o que a Espanha vai fazer? A Espanha vai começar a mandar vários navios para ficar aqui na costa. Principalmente do território português. Por quê? Porque não tem ocupação. O território espanhol vai ser rapidamente ocupado. Agora o português não. E aí esses corsários franceses vão ficar aqui, ó, na costa brasileira durante muito tempo, ou tentando dominar e fazer uma coloniazinha, como vai acontecer, a gente vai ver duas, ou só ficar pegando mercadoria com os indígenas, fazendo contrabando, e depois durante a colonização fazer contrabando com os colonos. E aí você tem que proteger, fazer umas petições para proteger esse território. Beleza? E aí o que vai acontecer? Por conta das invasões francesas, desses corsários franceses principalmente, o rei de Portugal falou, pô, não dá pra continuar assim, né? Assim não pode, assim não dá. E ele começou a falar, eu preciso ocupar esse território, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer ele ser economicamente rentável? Uai, eu preciso de um produto rentável. Que seja tropical. Ou seja, que não tenha na Europa, que seja de um clima tropical. Que seja fácil de plantar. Que seja barato. Que produto será que eu conheço com isso? Ah, eu conheço um produto. Eu conheço um negócio que eu comecei a plantar nas ilhas que eu controlo aqui do Oceano Atlântico. Madeira, Açores. E olha que muito louco. Essas ilhas aqui, elas me produzem um negócio que tem todas essas características e ainda mais. Eu não pago mão de obra, que eu uso mão de obra escrava. Eu estou falando do açúcar. A partir do momento que você tem a necessidade de ocupar o território para impedir as invasões, principalmente dos holandeses, e você tem alguma forma de transformar esse território em economicamente rentável, a gente começa o nosso processo de colonização. Suave? Pessoal, então vamos terminar o vídeo de hoje com um grande questionamento, né, que eu vou responder para vocês. Por que o Brasil vai ser uma colônia de exploração? Vamos lá? Primeiro, a gente precisa ocupar o território, que a gente vai ter, lembra lá, os corsários franceses. E por que a gente vai ter esses corsários? Porque o rei da França vai virar e falar assim, ó, Portugal e Espanha, eu não reconheço essa divisão que vocês fizeram do Tratado de Tordesilhas. Para mim, pertence a terra a quem ocupa. Ou seja, se o Portugal não ocupasse logo esse território, o rei da França ia meter o louco e invadir, ia tomar esse território para ele. Já que tem que ocupar de forma rentável. O Estado, né, o Estado português não pode arcar com os custos dessa colonização. É por isso que ele vai terceirizar. Essa colonização. Acho que agora tá certo. Enfim, ele vai fazer com que grandes burgueses, pequenos nobres invistam nessa colonização, na produção de algum gênero tropical, para transformar essa colonização de forma rentável. Eles vão investir, vão receber dinheiro de volta e vão lucrar em cima disso. E um último fator que incentiva esse processo de colonização é saber que na América Espanhola se achou ouro e prata. Mas não é pouco ouro e prata. É ouro e prata pra caramba. A gente tá falando das minas de Potosí, por exemplo. Que a gente vai ver quando a gente falar de América. Tranquilo? Pessoal, então é assim, dessa forma que a gente começa a conversar sobre colonização do Brasil. Na próxima aula a gente vai falar sobre a montagem da colonização e sobre a solução açucareira. Depois sobre escravidão. Tranquilo?
Muito obrigado, muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. A gente se vê na próxima. Valeu!